agora no Metrópolis. Olá, boa noite. O Metrópolis de hoje começa pedindo que você analise dois casos. O primeiro, o artista plástico chinês Ai Weiwei quebra um antigo vaso da dinastia Han chinesa, uma preciosidade histórica, e fotografa esse ato. O segundo, o artista estadunidense desconhecido Maxo Camineiro decide protestar contra a falta de inclusão de artistas locais no Museu de Miami e quebra um vaso de uma instalação assinada por Ai Weiwei. Máximo é preso e acusado criminalmente. Ai Weiwei também tem seus problemas com a lei lá na China e já foi preso, mas também aclamado quando quebrou o vaso. Quem fez arte? Quem é vândalo? Não é uma boa questão? O curador e pesquisador Paulo Miada está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto, que movimentou rede social, que movimentou um pouco o mundo das artes, né, Paulo? Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Metrópolis. Paulo, a instalação que está no Museu de Miami também, ela já utiliza alguns vasos Han, né? Pintados pelo Ai Weiwei. De alguma forma, ele também degradou, de alguma forma, ele também já modificou esse patrimônio histórico, né? Se a gente pensar aí, vamos começar por aí. Sim, acho que a primeira coisa que é importante pensar para falar desse assunto, que é algo que o próprio Ai Weiwei nos lembra, e que a arte sempre lembra, é que apesar da nossa sociedade ser toda baseada em critérios de acumulação e propriedade, processos de destruição ou de conflito podem ser fundamentais para gerar novos significados ou para abrir espaço para novos significados. Então, a arte lida com isso o tempo todo. Quando o Ai Weiwei, tanto no trabalho de 1995, quebra um vaso Han e fotografa, quanto hoje, quando ele faz esses vasos pintados, ele está, de propósito, destruindo um patrimônio milenar. Por quê? Porque ele não é contra a cultura milenar chinesa, mas ele é contra o modo como essa cultura tem sido apropriada pelo atual sistema governamental chinês em prol de propaganda e de um discurso único do que seja a nação chinesa. É bom a gente entender o trabalho dele. Ele é um artista contestador. A gente tem algumas imagens, inclusive, dessa instalação que está no Museu de Miami. Pois não. Então, ele usa a ideia de destruição como uma ideia de criação de algum vazio simbólico para que uma outra China possa ser pensada. Por isso, também, ele é tão contestado dentro do próprio governo chinês. Na época, a contestação ao trabalho dele não foi muito grande. Inclusive, teve uma aceitação. Ou teve uma controvérsia em relação a essa posição dele? Eu acho que hoje o Ai Weiwei é o artista oficial chinês para o Ocidente. Quer dizer, quando o Ocidente quer pensar a China através da arte, em geral, começa pensando no Ai Weiwei. Justamente porque ele parte de uma certa crítica que coincide, em alguma medida, com o nosso desconforto com as políticas de censura, etc., da China. Então, aqui ele é aclamado. Lá existe um mal-estar muito grande, porque é como se um artista brasileiro, mesmo que fosse dono de um artefato indígena valiosíssimo, raríssimo, destruísse propositadamente esse artefato para destruí-lo. Foi boa esse exemplo, você tentar passar aqui para a nossa realidade, para a gente também tentar entender, né? Porque realmente ele, para quem está fora da China, é visto como uma pessoa que representa um artista contestador, um artista que vai contra esse regime, né? Sim, e lá com certeza ele é
interpretado com sentimentos mistos, né? Entendi. Um herói para quem acredita que outra China precisa ser inventada e um iconoclasta para quem dá valor a toda essa tradição. Pois bem, aí chega um artista estadunidense, entra na exposição, pega um desses vasos que já tem toda essa carga simbólica que você já mencionou e quebra. E a gente tem essa imagem, dá uma olhada. Olha só, olha. E essa instalação e esse vaso vale $1 milhão. O que você achou dessa atitude? Ela também se baseia nessa questão da destruição, uma ressignificação simbólica? Sim, acho que a princípio é uma expressão, é um ato legítimo, quer dizer, ele parte de um desconforto que só consegue se canalizar por um confronto direto. Entendi. Então, se ele quiser dizer que é arte, inclusive, ele pode dizer que foi uma atuação artística. Acho que um paradigma da arte contemporânea é que se o artista diz que é arte, a princípio, não adianta a gente ficar brigando. Beleza. O que a gente vai começar a olhar a seguir é a potência e a quantidade de significados que estão ali em jogo. Nesse sentido, o trabalho do Ai Weiwei é, com certeza, muito mais sutil do que o trabalho do que essa ação, essa intervenção do Máximo Camineiro. Porque as motivações do Ai Weiwei, como eu já disse, são de reinvenção de uma nação, da imagem de uma nação. As motivações do Máximo são quase corporativas, né? A defesa do direito de estar em exposição dos artistas locais naquele museu, algo que poderia ser perseguido de inúmeras outras maneiras. Quer dizer, ele não está enfrentando um sistema que controla, censura o que acontece. Ele está enfrentando um sistema econômico da arte global e ele poderia muito bem investir em outros canais. Então, a atitude do Máximo é mais mesquinha. Ela é legítima, em alguma medida, mas ela tem motivações menos profundas. Agora, ele argumenta o seguinte, que a própria ação do Ai Weiwei o inspirou. Sim, e inspira mesmo. Assim como a derrubada da Bastilha inspirou inúmeros movimentos revolucionários posteriores, a destruição, bandeiras sendo queimadas em todo o mundo vão se contaminando. Quer dizer, essa necessidade de criar vazio simbólico, ela é fundamental para quem não está do lado do detentor da voz e do poder. Quer dizer, você precisa disputar algum significado. Então, sim, acho que o Ai Weiwei é inspirado por toda uma tradição dadaísta, surrealista, da internacional, quer dizer, de todas as vanguardas da primeira metade do século. E, por sua vez, o Máximo Camineiro se inspirou nele, talvez com uma motivação mais banal, mais prosaica, mas... Mas também. O Máximo, ele... na verdade, foi muito criticado foi criticado pelo Ai Weiwei. E muitas pessoas até estranharam essa posição do Ai Weiwei tão dura em relação a uma atitude controversa e contestadora. O que você acha disso? Eu acho a atitude do Ai Weiwei que ela demonstra o quão ocidentalizado ele está. Porque ele usou o argumento justamente da propriedade. Ele disse, eu podia quebrar aqueles vasos porque eram meus, eu comprei. E ele não podia porque era um outro patrimônio, patrimônio do museu, o meu patrimônio. Então, ele está usando a propriedade como moralização da ação, e não o estatuto de fundo, o significado simbólico. Acho que é normal, é exatamente como a gente se porta todos os dias. A gente tende a moralizar as coisas antes de entender o seu significado simbólico, e ele agiu dessa maneira. O que, assim, na prática, é legítimo, porque quando a arte resolve intervir diretamente no mundo, ela tem uma chancela simbólica, mas ela tem consequências práticas. Então, não é porque se eu matar alguém em prol da arte, enfim, como uma ação artística, eu posso ter um significado simbólico, mas eu também vou estar sujeito às penalidades financeiras e de juízo que estão aí. Eu acho que a arte, na medida em que ela decide intervir diretamente no mundo, ela também se sujeita a que o mundo a julgue de volta pelos seus próprios critérios. A arte não é uma bolha, né?
Então, o Ai Weiwei poderia também, mesmo sendo dono dos vasos, ser perseguido pelos pesquisadores, pelos etnólogos, enfim, da China. Exatamente. Talvez o argumento dele também seja tão frágil quanto o argumento do Máximo em quebrar. É o argumento do dinheiro, quer dizer, o argumento da propriedade, simples. Assim, ele não entra numa discussão de arte. O que, por outro lado, ele já está coberto, porque nada vai para um museu internacional como esse sem seguro. Quer dizer, as coisas podem ser restituídas do ponto de vista financeiro. Bom, para finalizar, você acha que isso vai ter que tipo de repercussão, que tipo de consequências esse ato pode ter para outros artistas, para outros museus, além de aumentarem a segurança? Eu acho que não tem muito jeito. A arte, quando funciona, ela nos tira do nosso eixo, né? Ela nos faz pensar coisas que nós não tínhamos planejado, ela nos faz imaginar mundos que não pareciam possíveis até a gente encontrar aquele trabalho. Então, quanto melhores os trabalhos, mais eles estão sujeitos a provocarem reações descontroladas. Muito bem. Paulo, eu agradeço imensamente aqui a sua contribuição. Muito bem. Para essa reflexão. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. A gente continua falando de arte. Uma parceria inédita. Artistas japoneses, nikkeis e brasileiros se reúnem para uma residência artística. Eles vão passar um mês juntos, trocando experiências. Logo de cara, o Museu Afro apresenta uma mostra com os trabalhos que os artistas trouxeram na bagagem. Entre dois mundos, a arte contemporânea Japão-Brasil traz um pouco da característica dos participantes desse intercâmbio. A mostra Entre Dois Mundos é um intercâmbio cultural entre a Universidade de Arte Musashino, em Tóquio, e o Ateliê Fidalga, em São Paulo. 13 artistas japoneses, 12 brasileiros e 6 nikkeis, descendentes de japoneses que vivem fora do Japão, vão trocar experiências durante um mês. O que vocês sentem, né, nesse intercâmbio de diferenças culturais? Como é que isso está inserido na obra deles? É muito diferente, assim. Um dado que eles já colocaram para a gente, que eles perceberam, é o nosso uso da cor. Então, se vocês observarem na exposição, os artistas brasileiros trabalham com a cor de uma maneira muito mais livre e é uma cor dos trópicos. A improvisação, né? São elementos assim que eu acho que eles vão experienciar com a gente. A seleção foi feita de que forma? Da nossa parte, a gente pensou em trabalhos, artistas, que de alguma maneira a obra já tivesse em algum momento algo oriental no trabalho. O Felipe Cama, que está aqui ao lado, assim, é um trabalho extremamente conceitual, mas o uso do girassol é uma coisa que para o Van Gogh, né, quer dizer, para o japonês isso é muito, eles são apaixonados assim, por essa imagem. Ou o artista tinha no momento a obra criasse um diálogo com o Oriente. Mais do que descobrir afinidades entre mundos tão distantes, a ideia do encontro é promover a convivência entre artistas do Brasil e Japão. Já está aflorando aí umas ideias, veio um fotógrafo, a gente já está pensando umas coisas juntos. Alguma coisa vai sair. O artista plástico Takafumi Kijima apresenta na exposição a obra que fez numa de suas visitas ao Brasil. Um trabalho onde ele utilizou matéria-prima daqui, como areia, prata, cristais e azulejo. Há 4 anos eu só conhecia futebol, samba e café. Mas agora, vendo e falando com os brasileiros e os nikkeis, eu estou descobrindo um mundo novo. Eu estou adorando o Brasil. No próximo bloco, a gente vai mergulhar na história do Brasil, mas numa versão em quadrinhos. O livro As Barbas do Imperador ganha uma adaptação para a HQ e você vê depois do intervalo.
cartunista Spaca volta a revisitar a história brasileira. Retomando a parceria com a antropóloga Lilia Schwartz, ele transportou para os quadrinhos o livro As Barbas do Imperador, sobre o monarca Dom Pedro II. Spaca, essa não é a sua primeira experiência de fazer quadrinhos a partir da história do Brasil, né? Não, não é não. Esse é o 5º livro, né, que eu estou fazendo com a Companhia das Letras, desde Santô e os Pais da Aviação, né, Debré, Dom João Carioca e mesmo Jubiabá, né, que é uma adaptação literária, também pega um período da história do Brasil. O livro já existia, né? Então está aqui o livro. E as barbas do imperador estão aqui, as duas barbas do imperador. As duas barbas. Aqui é uma versão mais... E eu procurei manter a estrutura do original mesmo, né? Porque eu poderia ter feito uma biografia do Dom Pedro baseado nele. Mas ele tem uma estrutura a mesma, né? São uma sequência de ensaios, né? Então tem hora que se conta a história do Dom Pedro como uma narrativa, né? Como nasceu, quando casou, etc. E tem horas que interrompe e assim, agora vamos falar da arquitetura. Não é só um livro de história, é uma antropóloga vendo a história, um período histórico, como se fosse, vamos conhecer esta sociedade, né? Por sugestão minha, ela gostou, algumas coisas eu sugeri que explicasse mais. Então eu criei uma página falando sobre o romantismo alemão, com Beethoven e tal, e mostrando aquele poeta arrebatado, né? E aí para explicar então como é que isso foi adaptado aos trópicos. Quando eu peguei esse projeto, em primeiro lugar eu comecei a examinar, antes de falar para ele, vamos fazer, vamos, eu examinei primeiro se o personagem Dom Pedro parava de pé, quer dizer, eu tinha uma visão muito vaga dele. Eu não sabia direito se ele era um nerd encastelado no palácio dele, se ele era ausente, se não era. E a personalidade dele é que é muito rica. Então, por exemplo, ele é um sujeito, não era sábio, mas era um erudito, né? Um curioso por várias coisas, mas ia desde da astronomia, da geologia, as línguas mortas, até o encanamento, sabe, até as obras. Ele visitava um quartel, um hospital, e ia lá ver as obras, como é que tinha feito. Não, tem um processo assim, assado. Como se fosse um prefeito. Ele foi preparado para ser rei e teve tutores muito severos, né, que procuraram fazer com que ele não se tornasse um Dom Pedro I. Mas, quando ele conseguiu ser ele mesmo, falou, o que eu vou fazer? Foi nas artes e na cultura. Eu quero formar uma elite cultural. E reuniu em torno de si pintores, historiadores e tal. Eu fiz com muita consciência. Ou seja, tinha aí, não é só o prazer dele pela arte, era um negócio de poder dele. Qual que é o próximo agora, já que você está seguindo aí uma linha cronológica da história do Brasil? É isso mesmo, é isso mesmo. Como tem o outro do Dom João com a Lília, o seguinte provavelmente vai ser com ela também, a República. A artista plástica Tomi Otaki foi a grande homenageada na noite de ontem no Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura 2013. Tomi, que completou 100 anos no fim do ano passado, recebeu R$100 mil pela importância de seu trabalho para a cultura brasileira. Os destaques na produção artística do ano passado também foram premiados pelo júri e ainda voto popular. A festa do Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura foi no Teatro São Pedro, na capital paulista. A noite começou com uma grande homenagem. A maior artista plástica viva do país estava lá para receber seu prêmio. Tomi é uma síntese de São Paulo. Por isso, é uma honra homenageá-la com o Prêmio Destaque Cultural, uma singela lembrança perto do legado que é sua obra para a arte paulista. Em nome da Tomi Otaki, eu queria agradecer de uma forma muito afetuosa, muito carinhosa, ao carinho de vocês. No voto popular, a consagração de trabalhos que incentivaram a cultura brasileira. Instituição cultural ficou para Jamac, Jardim Miriam Arte Clube. A obra Sala de Espera, do artista plástico Carlito Carvalhosa, exposta no MAC USP, ficou com o Prêmio de Artes Visuais. Tata Amaral levou com o seu longa Hoje o Prêmio Cinema.
quero dedicar esse prêmio a todos vocês, amigos cineastas, e em especial Marcelo Araújo e toda a equipe da Secretaria de Cultura. Antônio Nóbrega pela sua trajetória e pelo espetáculo Rumos. E Emicida com o disco O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui também foram premiados pelo voto popular. Seja forte, é nossa cara, fazer a vida ser certa mais que a morte. E ainda, Ilu Obadimin recebeu o prêmio de Inclusão Cultural. E a peça O Duelo, da Mundana Companhia, na categoria Teatro. Os vencedores escolhidos pelo júri, além do troféu, faturaram R$60 mil. José Wilson Leite, do Picadeiro Circo Escola, foi escolhido pelo voto popular e júri. Janice Vieira, com o espetáculo Vis-a-Vis, levou o prêmio de dança. E no cinema, Mataram Meu Irmão, do cineasta Cristiano Burlan. Eu trocaria tudo isso pela presença e pela vida do meu irmão. Tá? Mas fico muito feliz em receber o prêmio também. O júri também escolheu o Espaço Clareou pelo trabalho de inclusão cultural. Música ficou para Nausete com o disco Embalar. No teatro, o Núcleo Bartolomeu de Depoimento levou o prêmio com a peça Antígona Recortada. E o artista plástico José Rezende, com a obra Cabana ao Vento, foi o vencedor em artes plásticas pelo júri. Eu agradeço muito e, principalmente no final, o reconhecimento desse júri que me ressaltou dessa forma e fico muito feliz com o meu prêmio. Muito obrigado. A semana pré-carnavalesca está recheada de atrações internacionais no estado de São Paulo. Teremos bandas da Áustria, da Noruega e um quarteto belga. Veja os destaques antes do intervalo. A Nação Zumbi lançou música nova hoje para alegria dos fãs. Cicatriz foi disponibilizada para download gratuito esta tarde através do site da Natura Musical. A canção fará parte do próximo disco da banda, que se chamará Nação Zumbi e tem lançamento previsto para abril. É o primeiro álbum de estúdio deles desde Fome de Tudo, de 2007, o fim de um hiato de 7 anos. E o Metrópolis de hoje encerra com Cicatriz. Ouça um trecho e a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Quando fica a cicatriz, fica difícil de esquecer. Quando fica a cicatriz, fica difícil de esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar e nunca mais esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Fica bem desenhado só pra ser bem lembrado. O risco do erro mal visto, mal quisto e mal olhado.